Olá galerinha, como está a energia de vocês? Hoje estamos entrando na aula sobre conhecimento sobre os dispositivos de fuga de corrente e de proteção. Vocês estão vendo essa imagem representa nosso DR por dentro, né, como funciona tanto o IDR como o IDR, são termos muito parecidos, por isso a gente vai estudar eles mais aprofundado, ok? Então vou fazer desse lado aqui a sigla DR. A sigla DR significa disjuntor. Vamos colocar aqui e aprender detalhado. Disjuntor residual. Ok? Então, disjuntor residual é esse meu carinha aqui, ó. Esse meu. Ele trabalha aqui entrando uma fase L e um neutro. Então, ele aqui é um monopolar, já que só é uma fase. Então, ele é para um sistema monofásico, ok? DR e DDR, qual é a mudança, né, de fatores aí? A gente tem a mudança de siglas, é a mesma coisa, só que esse primeiro D representa, esse aqui é o disjuntor, na verdade é disjuntor residual ou diferencial residual. A gente pode colocar até isso mesmo, disjuntor diferencial residual. É a mesma coisa, galerinha. O DR e o DDR significa o mesmo componente, só muda a sigla, aumenta só a sigla da letra D, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, o DDR ele funciona para quê? Fuga de corrente, é o primeiro caso dele, fuga de corrente. Sobrecarga, ele faz tanto a função de fuga e faz a função do disjuntor termomagnético, que é a sobrecarga, e o curto-circuito, certo? Agora observe essa simbologia, como essa simbologia aqui é diferente dessa simbologia aqui, ó. Porque esse cara não é o DDR nem o DR. Esse cara é o IDR, ou seja, ele é um interruptor. Ele é um interruptor diferencial residual. Aí esse Rzinho aqui que significa residual. Então o IDR é um interruptor, então a função dele, ele não tem termo magnético como sobrecarga e curto, ele só tem a fuga de corrente. Então observe no momento que for comprar cada um desses componentes, você chega dos materiais de construções, né, pedindo um DR, e o pessoal lhe dá quem? E dá esse carinha aqui, ó, dizendo que é um DR. Então vamos observar bem, o IDR ele não pode ser usado como disjuntor geral da sua residência, do seu quadro geral, mas o DDR sim, o DR você pode usar ele. Então como é que ele funciona? Vocês estão vendo que ele tem um quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho é como se fosse aquele do disjuntor motor, como a gente aprende em comandos elétricos. Então isso aqui é para o termo magnético, ó, esse quadradozinho. Agora esse retângulozinho abaixo, ele está ferindo a fuga, ele está fazendo o controle aqui da fuga de corrente, das correntes estão passando nesse ponto e nesse, pela fase e pelo neutro. Já esse outro ponto aqui, a gente pode ver, né, ó, que ele também tem a fuga no IDR, ele está controlando aqui as três fases com o neutro, mas esse carinha aqui não está aberto em nenhuma fase, ó, não está aberto. Isso aqui é somente para secção, ou seja, é do lado esquerdo que eu tenho a secção, ó. Esses aqui estão do lado direito, e somente do lado esquerdo eu tenho um T, que é o interruptor, bem aqui nesse ponto, ó. O interruptor nesse ponto fica do lado direito. Então observa as simbologias para saber quem é IDR e quem é DR, ok? Vamos agora conhecer ele por dentro, né? O DR por dentro ele funciona dessa forma, tanto o DR como o IDR, a parte de fuga de corrente é a mesma. Olha só, ele tem um ímã, um eletroímã aqui dentro dele, que ele fica capturando através de uma bobina, de uma espiral,
helicoidal, ele fica pegando tanto a fase e o neutro que está passando por dentro desse ímã. Ele fica controlando a corrente 1 que entra e a corrente 2 que retorna por dentro desse ímã, e ele fica verificando, fazendo a diferença aqui dentro desse campo eletromagnético, ok? Quando essa diferença aqui da fase e do neutro ela é muito absurda, ou seja, isso aqui é um padrão de todo DR, 0,03 amperes, que dá exatamente 30 miliamperes. Quando ocorre a diferença de correntes na entrada para a saída, ele tende a disparar por fuga de corrente, ok? Então a gente pode fazer muito caso experimental disso e ver isso na prática. Então ele funciona o DR como o IDR como 30 miliamperes. Isso é padrão dos disjuntores, ok? Agora sobre a corrente, né? Sobre a corrente deles, ele está aqui, ó, 25 amperes, ó, 25 amperes a corrente de termo magnético desse. E esse carinha aqui tem 40 amperes porque ele pode ser usado depois do disjuntor geral. Já o meu DR, que é esse monopolar, esse aqui eu tenho 4 parafusos, né? Eu tenho 4. O primeiro aqui, como vocês veem, é o neutro, o restante é fase L1, L2 e L3. Então, nesse meu DR eu posso usar ele como geral, já que ele faz a função de sobrecarga e curto-circuito. Posso usar só tirar um disjuntor monopolar e usar ele no local. Já o IDR eu não posso. Então a gente vai ver exemplos na prática em aulas posteriores.